ou que esses últimos 2 jogos não evidenciam uma crise, ok. Eu vejo ali uma crise séria, com o técnico bem abatido na coletiva, me parece perdido, né? E tudo numa situação criada a partir de uma decisão, no mínimo controversa, né? Para dizer o mínimo mesmo, da dupla BAP e Boto, que fez uma mudança de comando técnico, escolheu um técnico que é um bom técnico, não estou, momento algum, eu direi que o Leonardo Jardim não é bom, que ele é ruim, que eu não sei, não é isso. Mas ele tem uma outra forma de trabalhar e está rolando uma incompatibilidade. O tempo está passando, está piorando. O time se parece cada vez mais com o time do Renato Portaluppi do que com as boas equipes que o Flamengo teve nos últimos anos. Fala comigo, Bruneiro, galera, tô trazendo aqui pra vocês aí um trechinho do programa Desce One Live, eu na área com o Mauro César, até aparecendo aí no vídeo, não, embora dar uma olhada no comentário que o Mauro César fez e eu gostei muito, falou sobre uma crise no Flamengo, eu já não sei se é pra tanto, mas quero saber a opinião de vocês, bora dar uma olhada, dar uma ouvida aí no que o Mauro César falou, depois, no final, você me diz a sua opinião, se você acha que o Flamengo está em crise ou não. Dependendo do resultado do jogo da Liberta contra o Cruzeiro, nós podemos aí mudar a nossa opinião. Cresce aí da S1 Live, aqui na descrição tem o link do canal oficial deles. Lá você tem esse programa na íntegra aí, na área do dia 31 de julho. Vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino para não perder nenhum videozinho top igual esse aqui, hypando o vídeo pro maior número possível de rubro-negros, ouvindo o que o Mauro César falou e tomarem essa decisão se o Flamengo tá ou não tá em crise. Bora pro vídeo, fica até o final para você não perder nenhum momento e simbora pro conteúdo. De lá para cá, eu acho que nós também evoluímos. Da mesma maneira que o Felipe deu uma contribuição importante para o Flamengo, o Leonardo também deu. Sim, sim. É só isso, produção? Ou o som sumiu? É isso. É isso. Então, Mauro, enfim, evolução se for de acordo com talvez o começo do ano, né? Porque não em relação ao ano passado, né? Se ele pensa nisso, é desesperador, né? É óbvio que não tem comparação, né, gente? Não tem comparação. Nem houve tempo para o Leonardo Jardim também se equiparar ao que o Felipe Luiz proporcionou. Mas o presidente do Flamengo falar um negócio tem que ser uma tentativa de dourar a própria pílula, né? De defender e elogiar a própria decisão de trocar de técnico. E ele já falou coisas assim várias vezes, desde que ele fez essa mudança, tentando justificar a troca que ele fez. Enfim, como tem muito puxa-saco lá no Flamengo, como todo clube tem, né? Não duvido que tenha muita gente que fique concordando com ele. Mas acho até estranho. Você pode até não gostar do Felipe Luiz, mas querer comparar, assim como um trouxe, o outro, muito diferente. A grande questão é que o Felipe Luiz era o técnico da gestão anterior, né? Esse é o ponto. Não Isso foram que eles que derrubou contrataram. ele. E aí é muito triste ver que os interesses do clube ficam em segundo plano em alguns momentos, né? Atrás das vaidades pessoais e tal. E talvez fosse assim também se fosse o Landinho, ou se fosse outro, sabe? É assim que funciona. Futebol, né? Coisa vai assim. E talvez essa vaidade, né, Mauro? Eu tô com você. Não tô falando, eu também acho que. Eu, por exemplo, acho que nem seria momento de trocar técnico agora, etc. Eu acho que é tempo de você juntar todo mundo, como você falou, e tentar consertar. Porque o Leonardo Jardim, ele é um bom técnico, tem bons trabalhos. Mas até se chegar a um ponto que fala assim, cara, esse trem, pelo jeito, não vai voltar aos trilhos, talvez a vaidade fala mais alto e não tentar uma correção de rota. Palavras também do BAP, né, Mauro? Pois é. Assim, eu acho que agora, quanto menos eles se envolverem, é melhor. Os dois, na minha opinião, não tem nada a acrescentar. Nada a acrescentar. O Boto, dentro do departamento de futebol, não é uma pessoa muito querida. Vai fazer o que ali, cara? Sabe? E a gente vai lembrar, né? Vocês acham que os jogadores gostam do cara? Aquela conversa dele depois da demissão do Felipe? Não, e depois também teve a história, né, que ele teria dito para o Felipe que tentou devolver da ideia da demissão, depois ele teve que se corrigir na coletiva, lembra? Não, fui eu que falei com o presidente e tal, porque o próprio BAP colocou ele. Lógico que estava isso, o BAP está certo. O BAP estava levando a responsabilidade sozinho. A decisão foi dos dois. Palavra final do presidente. Mas não foi só o presidente que quis fazer. Até uma enquete que poderia fazer é o seguinte: você aprova o trabalho do Zé Boto? Cara, o que o Zé Boto fez até agora do Flamengo? Sério, a pergunta que eu faço. De bom.
Ah, ele contratou? Não contratou com o dinheiro que o Flamengo tem, cara. Pô, a gente também contrata. Sério. Ele não trouxe um Pablo Mari, cara. E é o cara do scout. Não teve um Pablo Mari, sabe? Um jogador para ajudar. Então Nada foi o Juninho diferente que do não deu Brás. certo, que o Felipe Luiz também teve responsabilidade, porque aprovou e quis o jogador. Não teve ninguém, cara. Ninguém. O Vitão. O Vitão tá jogando todas as partidas agora, né? Curioso isso. Porque não tá jogando bem. O Vitão custou 10 milhões e 200 mil euros, cara. Pô, é só contratação cara. O Viveiros é artilheiro do Brasileiro junto com o Pedro, né? Ele custou 5 milhões de dólares. O Emerson Royal, que é lateral, custou 9 milhões de euros. Entenderam? E atacante sempre custa mais, né? E o Flamengo não consegue contratar um centroavante. Aí a alegação no passado, interna, era assim: não adianta contratar que o técnico não vai escalar. Vem cá, por que você não chega para meu irmão? O atacante que você quer, eu não consigo trazer. Não temos dinheiro, não quer jogar no Brasil e tal. Eu tenho esse que eu posso tentar. Né? É uma crítica que a gente fazia pro Felipe na época. Sim. Não, você vai ter que usar esse jogador, é o que você vai ter. Alguém acha que o Felipe no Mônaco vai ter os jogadores que ele quiser? Né? O próprio Balogun, que se destacou na Copa, depois virou um personagem controverso por conta da questão da expulsão e aquela história toda, ele é do Mônaco. Ele já estava sendo cotado para ser vendido antes da Copa. Ele foi bem na Copa. O Felipe não sabe nem se vai ter o Balogun. Talvez ele perca o jogador. Essa é a realidade de um técnico de futebol. Ele não está treinando o Real Madrid ou um desses times que contratam praticamente quem quer, né? É isso. E no Brasil, com todo o poderio do Flamengo, você não consegue quem você quer. Nem todo mundo quer jogar aqui na América do Sul. Então, o Flamengo, cara, o Boto não contratou até hoje um centroavante para o Flamengo, gente. E aí é dele a responsabilidade. O Flamengo só tem um centroavante. Até hoje não contratou. E agora quer um meia. Ó, o Flamengo tem o Arrascaeta, o Paquetá, agora o Samuel Lino joga ali, o Carrascal joga ali. Acho ótimo a Almada. Mas um centroavante, cara, não consegue. E você ainda Não, pode, que não seria não precisa. absurdo, mudar até um pouco a forma de jogo, fazer um trio de meio campo, por exemplo, Jorginho, Pulgar, Saúl, Dela Cruz, sei lá. Você ainda pode mudar um pouco a Você forma tem de várias jogo. opções ali. E não tem outro centroavante além do Pedro. Eu não acho que tem que ser um cara de 20 milhões de euros. Ele Reserva. deveria ser cobrado para encontrar alternativas também menos caras. Por que o Flamengo só pode trabalhar com jogador de 10, 15, 20 milhões de euros? Que negócio é esse? E essa história do Pulgar? Não renovaram no passado, reduziram a multa? Por que agora quer renovar para aumentar? Que negócio é esse? Que história é essa? Não dá para entender, sinceramente. Mauro, Meu Deus, que gestão desastrosa. a gente vai falar do Pulgar aí na sequência, mas André, você ia falar alguma coisa, não ia? Não, Não, o que eu falei foi que foi muito feio a maneira como foi conduzida, né, a demissão do Felipe Luiz e tal. O que esses últimos 2 jogos não evidenciam uma crise, ok. Eu vejo ali uma crise séria, com o técnico bem abatido na coletiva, me parece perdido, né? E tudo numa situação criada a partir de uma decisão, no mínimo controversa, né? Para dizer o mínimo mesmo, da dupla BAP e Boto, que fez uma mudança de comando técnico, escolheu um técnico que é um bom técnico, não estou, momento algum, eu direi que o Leonardo Jardim não é bom, que ele é ruim, que eu não sei, não é isso. Mas ele tem uma outra forma de trabalhar e está rolando uma incompatibilidade. O tempo está passando, está piorando. O time se parece cada vez mais com o time do Renato Portaluppi do que com as boas equipes que o Flamengo teve nos últimos anos, não só a do Felipe Luiz, como outros times que foram também competitivos. O Flamengo na quarta-feira não existiu. Não existiu. Né? E só empatou num lance absolutamente de sorte ali, acidental. Acho até que se tivesse um vencedor, seria Internacional. O Flamengo não mereceu ganhar jogo nenhum. Domingo ainda poderia ter vencido, vai. Mas quarta-feira. Detalhe, né? Estamos falando de um Internacional em crise, uma crise muito grande. E aí a crise técnica, financeira, tudo junto. Tudo junto. Torcida não vai, torcida largou o time, desesperançosa. Promoção não atraiu o torcedor colorado. Então o estádio estava vazio. E o Flamengo não jogou rigorosamente nada. Eu entendo assim, que a queda individual de jogadores importantes está muito ligada ao jogo coletivo ruim. É um jogo coletivo que simplesmente não existiu. Então é uma crise, sim, uma crise técnica importante e o risco real. E esse alerta tem que estar sempre ligado. O risco real de uma eliminação na Libertadores para o Cruzeiro
Se tropeça 2, 3 jogos aí mais e o Palmeiras vence seus jogos, mesmo se o Palmeiras jogar bem, né? Pode ficar uma distância que não vai mais buscar. E aí, cara, acabou o ano. Acabou o ano. Acho até, nesse momento, que o clube deveria repensar muito bem o investimento no Thiago Almada. Porque as receitas poderão cair drasticamente se porventura o Flamengo for eliminado precocemente da Libertadores, né, que seria aí contra o Cruzeiro, precoce em relação às aspirações do clube, que é ir muito além, e ficar longe da briga pelo Brasileiro. Tendência é uma queda de receitas, isso aí é bem sério. O Flamengo ainda está pagando Paquetá, Samuel Lino, então não sei se é o momento não, sinceramente. Além de seria numa situação assim, você vai contratar o Thiago Almada, pagar uma fortuna por 50%, o cara pode chegar aqui e pegar o Flamengo já sem aspirações em títulos. E aí? Pensa nisso. Não estou dizendo que não é para contratar, tem que haver uma reflexão. Essas contas têm que ser feitas e refeitas no pior cenário. Nisso eu acho que o BAP é bom. Acredito que ele não vai fazer uma bobagem, não. Agora, no futebol, eu acho que ele está querendo se comparar a outros presidentes que foram muito mal na gestão do futebol, né? Tá fazendo força para isso. Exatamente, cara. Se o Flamengo cair da Libertadores, meu amigo, o Flamengo vai fechar o ano vermelho. Assim como eu falo bastante do Palmeiras, o Palmeiras é obrigado a vender jogador, pelo menos $500 milhão, se não me engano, o Palmeiras é obrigado a vender em jogador para não fechar o ano vermelho, né? Isso é uma receita que eles estão contando aí no balanço deles, no pensamento, ali na continha que eles estão fazendo. Pelo menos R$500 bilhão de jogador. Então é bem provável que algum jogador importante do Palmeiras rode, seja um Alan, seja um Flaco Lopes, enfim, eu acho que algum jogador importante do Palmeiras vai rodar, minha opinião, né? Mas eu acho que vai acontecer. Agora, se o Flamengo cair na Libertadores pro Cruzeiro, meu amigo, o Leonardo Jardim cai, com certeza, a menos que o BAP esteja pensando em ter um treinador igual a Leila, por exemplo, que não mandou o Abel embora por nada. Ano passado eles passaram o ano em branco, né? Entregaram o brasileiro na mão do Flamengo, perderam a final patética pro Flamengo, não jogaram nada na final, e a Leila manteve o Abel, a menos que o BAP esteja pensando em ter aí uma presidência nesse tipo, onde ele banque o treinador dele a qualquer custo. Não, é meu treinador, nós confiamos nele e tal. Não vamos emitir ele, mesmo que o Flamengo não ganhe nada nesse ano. É bem provável que o Boto rode, que o Leonardo Jardim rode. Agora, daí o Flamengo entra naquele vai e vem de novo, né? Até encontrar o Felipe Luiz. Foi um vai e vem, você teve Sampaoli, você teve Tite, você teve Vitor Pereira. Enfim, cara, foi uma zona até achar o Felipe Luiz. Conseguimos achar o Felipe Luiz, ganhamos título, Copa do Brasil em 24, Brasileiro, Libertadores em 25 e foi mandado embora depois de 1-8-0. Daí agora, caso o Leonardo Jardim caia, o Flamengo vai voltar para esse vai e vem de técnico. Daí vai ser aquela mesma palhaçada, Sampaoli, Vitor Pereira, Tite, Paulo Souza, Domenech e por aí vai. Eu espero que isso aconteça, né? Mas tudo depende do jogo do Flamengo e Cruzeiro. Depende se o Jardim vai ou não vai ganhar. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês demitiriam o Leonardo Jardim já? Acham, assim como o Mauro falou, que o Flamengo tá em crise? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Não acho que é pra tanto, mas estamos nos encaminhando pra uma crise. Depois de 2 jogos patéticos, empate com o São Paulo, empate com o Inter, estamos nos encaminhando por uma crise. Essa é a minha opinião, que eu saber de vocês. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até o final. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, acionar o sino pra não perder um videozinho novo. E não esquece de deixar aqui embaixo nos comentários a sua opinião aí. Flamengo tá ou não tá em crise? Eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais.